Livro de Daniel, do capítulo 6, versículo do 1 ao 28. Eu vou ler nos poucos, para o vídeo não ficar muito longo. Dário, o rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias. Nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administrador Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Pouco tempo Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores dos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocar à frente de todo o reino. E os outros administradores altos funcionários começaram a procurar falha no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar a ele. Era leal, sempre responsável, digno de confiança, por isso conduzia a nossa única chance de encontrar algum motivo para acusá-lo, Daniel, é em relação à lei de Deus. Então o administrador e os altos funcionários foram ante o rei e lhe disseram que o rei viva para sempre. Mas o administrador e os altos funcionários, conselheiros, governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei ser cumprida de modo para que no próximo 30 dias qualquer pessoa que orar a alguém divino, homem ou humano, exército ou rei, seja lançado na cova dos leões. Agora o rei decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada como lei oficial do medo dos presas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Então vou parar por aqui, depois eu continuo. Aqui a gente tá vendo, né, que ali o rei Dário, ele foi dividir ali o reino dele, né, em 120 províncias. E um daqueles funcionários ali era Daniel, e Daniel era muito inteligente, né, era leal e era de confiança. Então ali o rei queria colocar Daniel à frente de tudo dos negócios dele, porque ali ele encontrou que ele viu que Daniel era leal e era uma pessoa de confiança, né? E ali aquelas outras pessoas ali que viu que o rei ia colocar Daniel na frente de tudo, ali já cresceu o olho, né? Já ficou com inveja ali, né? E entre eles começou a procurar uma forma de prejudicar Daniel. Só que ele pesquisava de todo jeito, ia de um lado do outro procurando uma forma de prejudicar Daniel, não achou, porque Daniel é um homem de Deus leal. E o que eles fez? Então eles pensou, logo a gente não acha nenhum modo de prejudicar Daniel, a gente vai fazer o quê? A gente vai vamos juntar nós todos, vamos conversar com o rei, e ali ele vai fazer um decreto, uma lei, que durante 30 dias, quem orar o Deus divino ou algum ser humano vai ser preso, vai ser jogado na cova dos leões. E assim ele fez. Ali ele iludiu ali o rei assinou o decreto. E o que aconteceu?
que eles foram até a casa de Daniel e encontrou Daniel orando, né? No andar de cima, de frente à janela que dava para Jerusalém. E ali eles correram ali, os oficiais correu e foi falar pro rei que Daniel estava orando. Então o que fizeram? Jogaram Daniel na cova dos leões. Mas Deus foi tão maravilhoso, Deus foi tão cuidadoso com Daniel, porque ele era um homem leal. Deus viu o coração de Daniel e viu o coração daqueles homens, viu que aqueles homens só estavam agindo daquele jeito porque eles estavam com inveja. Eles queriam estar no lugar de Daniel e não podia, porque Deus deu muita inteligência para Daniel fazer as coisas. Então, jogaram o Daniel lá na cova. Só que eles pensavam o quê? Quando a gente jogar o Daniel lá na cova, logo o leão vai devorar ele. E a gente vai ficar no lugar dele. Eu acho que eles pensou isso. Não está na Bíblia assim, mas eu penso que eles pensou isso, né? Acho que ali já estavam todos felizes, dando risada, né? Batendo palma, porque ali falou, é o fim de Daniel. Só que aí, como Daniel era um homem leal a Deus, ele não fazia nada de errado, ele só fazia o bem, era um homem trabalhador, um homem leal. O que Deus fez? Deus foi lá, fechou a boca dos leões. O que aconteceu? Os leões se viu de travesseiro para Daniel. E no dia seguinte, de manhã, o rei foi até a cova do leão, desesperado, angustiado. À noite ele não conseguiu dormir. E ele gritou, Daniel, o Deus que você serve te livrou dos leões. E ali ele gritou, sim, que o Deus tinha livrado ele dos leões, que não tinha acontecido nada, que o Deus mandou o anjo para fechar a boca dos leões e que os leões não fez mal algum a ele, porque Deus viu inocência em Daniel. Aí a gente traz por dia de hoje. Então, muitas vezes a gente está preocupado com o que as pessoas vão fazer de mal para mim e para você. Só que a partir do momento que eu e você, nós somos leal a Deus, nós somos leal às coisas que Deus pede para mim e você fazer, a gente somos leal à lei do Senhor, a gente faz as nossas coisas, sabe, do jeito que Deus quer, a gente é leal a Deus. Então, independente que as pessoas querer armar contra mim, contra você, ela não vai conseguir, porque lá em cima tem um Deus olhando por mim e por você. Ele tá vendo quem é certo e quem é errado. Então, eu quero falar para você, eu não sei o que está acontecendo, você que for ver esse vídeo, mas se você estiver sofrendo algum tipo de ataque, pode ter certeza que o Deus Altíssimo está cuidando de você. Às vezes, Deus não dá livramento para mim e para você fora da cova, Ele dá dentro da cova. Porque Ele deu livramento para Daniel ali dentro da cova. Ele protegeu Daniel. Ele não deixou os leões tocar num fio de cabelo de Daniel. Então, ele protegeu Daniel ali. Então, eu quero falar assim para você, assim como Deus protegeu Daniel, é assim, Ele faz comigo e com você. Pode falar, pode remungar, pode arrumar decreto contra nós, pode fazer fofoca, pode falar de nós. Quantas vezes a gente chega nos lugares, a gente vê as pessoas totalmente com, sabe, indiferente com a gente. Por quê? Porque vai gente na nossa frente falar mal. Isso acontece comigo e acontece com você, e acontece com um monte de gente. Por quê? Porque a gente está sendo leal a Deus. E o inimigo não quer que a gente seja leal a Deus. Ele quer que a gente fique de boca calada, que a gente não fala o que Deus fez na nossa vida. E tem muita gente que é usado pelo inimigo para prejudicar o povo de Deus. Mas nem por isso pararam Daniel. E aqui, mais para frente... E aqui mais pra frente ali, deixa eu ver. Então, mais pra frente ele fala também, né, que o Dário foi ali ver se Daniel tava bem. Então, Daniel tava bem. E ali ele mandou tirar Daniel da cova. Só que quando tirou Daniel, o rei deu ordem que pegasse aqueles homens que armaram contra Daniel e jogasse na cova do leão. Jogasse ele, a esposa e os filhos. E aqui tá falando na Bíblia que eles não chegaram nem no fundo da cova, aqueles homens ali, aqueles que armaram a cova para Daniel.
os leões esbagaçou todo com eles, traçalhou com aqueles homens, com a esposa, com os filhos. Antes de chegar no fundo da cova, os leões comeu, devorou aquele pessoal. Então, um fim para quem cava cova, para aqueles que servem Deus, que é leal a Deus, que quer servir a Deus, o fim dessas pessoas traíras é isso. Eles armam a cova pra gente, mas quem vai cair na cova é eles, não somos nós que vai cair na cova. Então eu quero falar pra você, independente do que tá armando pra você, tá levantando falso testemunho, paga pessoas para falar contra você, deixa falar. Porque você viu ali Daniel não sofreu mal algum. Os leões nem sequer arranhou Daniel. Pelo contrário, se viu de travesseiro para Daniel dormir à noite. Porque o Senhor mandou um anjo ali para proteger Daniel. Então, e aquelas pessoas que armaram aquela situação para prejudicar Daniel, foi esse que foi jogado ali na cova do leão. E foi devorado, tanto eles, como os filhos, como a esposa. Então, por isso que eu quero falar para você, muitas vezes essas pessoas ruins, do coração mau, elas não pensam sabe, nem na família deles. Porque quem conhece a palavra do Senhor sabe, tudo que você planta, você vai colher. Se você planta o bem, você vai colher o bem, mas se você planta o mal, você vai colher o mal. Só que às vezes você planta o mal e você e sua família toda vai colher aquele mal, que naqueles homens ali que planejaram prejudicar Daniel. Eles queriam prejudicar Daniel, só que o Senhor protegeu Daniel. Só que eles caiu lá na cova, eles foi devorado. Eles e a esposa e os filhos, então ele e a família dele pagou por aquilo. A família deles nem fez nada, né? Foi eles que fez, mas a família acabou pagando. Por causa do erro dele, todo mundo pagou. Então, muitas vezes, você tem de ter cuidado com quem você está mexendo. Se você mexer com um de Deus, com um de Deus, tudo que você fazer, pode ser que aquilo que você faz, você vai sofrer as consequências, mas a sua família também vai. Porque tem um Deus lá no céu, vendo quem é certo e quem é errado. Então, eu quero falar para você, nunca faça mal para ninguém. Deseje o bem. Se você não quer ajudar a pessoa, tudo bem, fica na sua, mas não vai prejudicar ninguém. Para de ser invejoso, ser invejosa. O outro trabalhou para ter, tudo bem, você quer, então vai trabalhar. O outro não trabalhou para ter, não se esforçou, então se esforce. Pede para Deus que Deus vai te abençoar e vai dar para você também. Agora você arrumar, sabe, testemunha falsa para ir prejudicar uma pessoa que serve a Deus, que é leal a Deus, você está correndo um grande risco de se dar mal, tanto você como a sua família. Então, eu vou ler mais um pouco. Enquanto Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, joelhou-se no quarto, no andar de cima, com a janela aberta na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia, dava graças a Deus. Daniel, ele orava. Ele não foi pedir assim, ô fulano, você pode me ajudar? Ele não foi pedir aqui para ninguém na terra. Ele foi lá ele foi fazer um boletim lá a Deus. Ele foi pedir para Deus. Ele foi pedir ajuda para Deus. Na Bíblia não fala, mas eu acho que assim ele estava assim, meu Deus, eu só faço a vontade do Senhor e essas pessoas estão armando contra mim, meu Deus, me protege. Eu acho que ele estava pedindo tanto a Deus. E Deus ouvia as palavras de Daniel, porque ele era um homem leal a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia e ele agradecia a Deus. Então ele, em tudo que ele fazia, ele agradecia a Deus. E aquelas pessoas tinham inveja, porque tem gente que nem faz, nem quer que os outros façam. Mas Daniel, ele era leal a Deus. Então, por causa dele ser leal, aquelas pessoas tramou ali, ele jogou ele na cova do leão, mas depois Daniel saiu e quem foi jogado foi aqueles homens.
E aqueles homens que perdeu a vida ali, tanto ele como o filho, como a esposa, a família ali, tudo pagou por aquele erro daqueles homens ali, né? Então eu quero falar pra você, você pode até fazer as coisas erradas. Eu não posso ver. A pessoa que você tá tramando contra a vida dela, não pode ver. Mas lá no céu tem um Deus que cuida das pessoas verdadeiras. Cuida. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você pode pagar. E a pessoa que você está julgando não pode ser uma pobre coitada. Um pobre coitado, não pode ter nada. Mas Deus a ama aquela mulher, Deus ama esse homem. Então eu quero falar para você, para de ficar contra aquelas pessoas que Deus ama e Deus cuida dos filhos dele. E Deus vê que a gente é leal a ele. Então, eu quero falar para você, não tenha medo de ninguém não, não tenha medo de cova de leão não. Deus, ele podia ter livrado Daniel de entrar na cova, não, mas ele deixou Daniel entrar lá na cova que era para mostrar para aquelas pessoas quanto Deus era fiel, quanto Deus amava Daniel. E Daniel teve livramento dentro da cova, aqueles leões não mexeu no Daniel. Não deu nem um arranhão, nem arranhou Daniel, se viu de travesseiro. Então, enquanto as pessoas tramam contra as nossas costas, faz coisa, paga para fazer várias coisas para prejudicar na saúde, todas as áreas da nossa vida, Deus só tá lá de cima olhando, tá, tu quer prejudicar meu servo, né, minha serva, né, tu vai ver, tu vai pagar. Então, muitas vezes a gente vê gente sofrendo, a gente fala assim, coitado de fulano, tá sofrendo, mas a gente não sabe que a pessoa por debaixo dos panos, sabe? Tá planejando contra uma pessoa inocente. Então, eu quero falar pra você. Todo mundo pode julgar você. Alguém falou mal de você e a pessoa acreditou. Mas todo mundo pode estar falando mal, pode estar contra você. Mas o Deus Altíssimo lá de cima, ele tá vendo que você é inocente. E Deus ama o inocente. Deus ama o inocente. E Deus não tem culpado como inocente e não é inocente como culpado. Então, Deus vai te proteger, Deus vai cuidar de você. Então, não tenha medo. Se tiver de falar, fala mesmo. Não tenha medo, não. Não tenha medo de falar da palavra do Senhor. Se você é assim igual eu, que não sabe muito falar direito, sabe? Fala umas palavras assim que não tem nada a ver, errado. Mas fale. Porque o que a gente fala, se as pessoas estão entendendo o que a gente fala, a gente tem que falar o que Deus quer de mim e de você. Então não adianta querer prejudicar o povo de Deus. Porque Deus cuida do povo dele. Deus cuida, Deus protege. Então, deixa eu ver aqui onde eu tô. Peraí. E aqui estava falando, e a prosperidade, decreto que todos em meu reino devem temer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele, o Deus vivo, permanecerá para sempre, seu reino jamais será destruído, seu domínio não tem fim, ele livra e salva o seu povo, realiza sinais maravilhosos no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder do leão. Foi Deus que livrou você. Foi Deus que te deu aquele livramento de assalto, da pessoa entrar na sua casa, da pessoa, sabe, puxar do seu tapete, aquela pessoa que estava planejando, foi o Senhor que te deu livramento. Assim como Deus deu livramento para Daniel, Deus dá livramento para mim e para você. Quantos livramento eu e você não tem por dia? Não vou falar nem assim por ano, é por dia. Quantos livramentos eu tive hoje e você teve hoje? Só que a gente não vê, né? Deus está assim com o olhar, sabe? E pior que muita gente acha que Deus tá dormindo, Deus não dorme. Então você vê aqui que Daniel,
os próprios que armaram para Daniel, é porque eu não li tudo, porque senão o vídeo vai ficar bem longo e às vezes tem pessoas que não gostam, né? Mas se você quiser ler, você começa lá do capítulo, Daniel, capítulo 6. Lê ele todinho lá que você vai ver. Então, Deus deu livramento para Daniel. E aqui o que tá falando? E aqui no fim de tudo, tá falando, né? Ele livra e salva o seu povo. Deus livra e salva o povo dele. Então, enganado tá você que pensa que vai fazer as coisas por debaixo do pano, vai pagar para fulano fazer o mal. E Deus tá só olhando para você, mas na hora certa, Deus vai cobrar. Deus cobra. Assim como Deus mostrou para aqueles homens ali que Daniel tinha um dono, que o dono de Daniel é Deus, então Deus vai mostrar para você. Você que é tão ruim, que quer prejudicar a vida das pessoas inocentes, pessoas que servem o Senhor lealmente, que é leal ao Senhor. Você que quer prejudicar, você vai ver o que Deus vai fazer. Então ali todo mundo viu quem era certo e quem errado. Então eu e você não podemos, sabe, preocupar. Ai, o que fulano vai achar? É que sempre eu falo, quem justifica o crente é Deus, não é eu nem você que vai justificar fulano. Fulano falou mal de mim, mas eu não falei. Não, não é eu e você que vai fazer isso, é Deus que vai justificar o crente. Porque o crente leal, o crente verdadeiro, o crente de verdade tem um Deus que cuida de noite de nós. Então ele cuida dos filhos dele. Aquele que confia em Deus jamais vai ser devorado. Então, eu quero falar para você, cuidado com quem você está tocando. Você pode tocar na vida de uma serva e de um servo de Deus e não tá sabendo. E as consequências vêm, o ser mais tarde vem. Só que você pode pagar, mas a sua família também pode pagar. Então pensa duas vezes na hora de você mexer com o inocente. Porque Deus ama o inocente. E a gente vê que quantas pessoas, sabe, que prejudica as outras pessoas. Por quê? Porque, sabe, a pessoa tá ali num trabalho, a pessoa estudou para ter aquele trabalho, a pessoa fez de tudo, dá o seu melhor para estar ali naquele trabalho, sabe, naquele lugar ali, sabe, serve a Deus lealmente, vai fazer a vontade do Senhor, sabe, às vezes tá até doente, mas vai assim mesmo, porque ama fazer a vontade do Senhor. E vê uma pessoa ali falar com o chefe, fulano é isso e isso, e a pessoa vai e acredita, e a pessoa perde o trabalho, a pessoa perde a amizade, a pessoa perde o noivado, a pessoa perde o casamento, sabe? Quantos casamentos desfeitos, quantas amizades desfeitas por causa de uma fofoca, de uma contenda. Mas eu quero falar para você que tem esse costume de fazer esse tipo de coisa, contenda. Deus odeia contenda, Deus odeia. Contenda é tão grave que Deus vê como obra de feitiçaria. Então quero falar para você, Deus livra os filhos dele e as filhas dele. Então quero falar, não mexa com quem tem intimidade com Deus, porque se você fazer, você vai terminar igual aqueles homens ali que armou para Daniel. Daniel saiu da cova do leão sem nenhum arranho, nem foi arranhado pelos leões. Pelo contrário, os leões serviu de travesseiro. O Daniel dormiu a noite toda, dormiu o sono do justo. Mas aqueles que planejaram prejudicar Daniel, que foi jogado dentro da cova, ele, a esposa e os filhos. Então, pensa muito bem na hora que você fazer mal para os outros, porque tudo que a gente faz, a gente paga. Então Deus cuida do povo dele, não tem o que você fazer. Você pode fazer as coisas à meia-noite, 3 horas, 4 horas, 5 horas, meio-dia, sei lá o que for, a hora que você for fazer o mal. Deus está de olho em você e uma hora Deus te acerta. Então, para de querer pagar um preço caro para você e sua família, porque, sabe, deixa a pessoa viver a vida dela, se ela está conquistando, porque ela está trabalhando, porque ela está se esforçando. Quantas pessoas que trabalham dia e noite para ter aquilo que quer, que trabalha para ter. Quantas pessoas que estão aí na luta, trabalha, sabe, a semana toda e final de semana vai trabalhar para o Senhor. Então deixa essas pessoas em paz. Para de se incomodar com a vida dos outros, vai cuidar da sua vida.
Toma vergonha na cara. Toma vergonha. Na hora de você prejudicar a vida dos outros com fofoca, toma vergonha. Deus não tá nisso. Você vai pagar um preço muito alto. Não sou eu que estou falando. Se você tá falando que eu tô falando a asneira, vem aqui em Daniel, no capítulo 6, do versículo ali do 1 ao 28. É porque eu não li tudo, sabe? Mas você pode ver aí, você vai ver o que Deus faz na vida do povo dele. Eu quero falar para você que Deus não tem culpado como inocente, nem inocente como culpado. Põe a mão na consciência, para de prejudicar gente inocente. Para de querer puxar o tapete. Se você quer tanto o trabalho do outro, por que você não vai se esforçar? Vai se esforçar para você ter um trabalho bom também. Mas não fica pensando em prejudicar ninguém não, com fofoca, sabe? Querendo destruir noivado, amizade. Imaginou se você mexer numa amizade que foi Deus que colocou na vida do outro? Grande é o preço que você vai pagar. Então, até aqui, deu. Daqui, se eu falar, eu vou falar de mim. Não vai ser de Deus. Então, eu vou parar por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Todos vocês que for ver esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente. Compartilhe o meu vídeo. Curte, dá sua curtida e dá essa força para mim. Que Deus te abençoe grandemente. Eu te desejo uma tarde abençoada na presença do Senhor. Uma ótima tarde de quarta-feira para você. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.